Hey mães! Hoje a gente está aqui no Centro Médico Alphaville para conversar com o Dr. Sandro sobre um assunto que vai interessar para você. É verdade. Eu, com minha experiência pessoal, posso dizer, eu levo a minha filha desde os 2 anos no oftalmologista e se eu não tivesse levado ela, muita coisa grave poderia ter acontecido. Então, a Lele hoje com 7, a gente já corrigiu o problema dela e ela pode seguir a vida dela tranquilamente. Então, como que a gente pode saber e prevenir dessas coisas e cuidar dos nossos filhos, que faz parte da nossa obrigação. Então o Sandro vai contar hoje aqui pra gente como que são feitos esses exames e quais os exames que devem ser feitos quando a criança é pequena. O principal exame, os exames feitos em crianças já partem desde o nascimento. Então, quando a criança nasce, o que é feito? O teste do reflexo vermelho. Então, assim, o teste do reflexo vermelho, toda criança tem que sair de alta do hospital, na carteirinha do recém-nascido, tem que estar lá o reflexo vermelho. Então, esse é o primeiro exame feito na criança. Então, esse é um exame obrigatório por lei, né? E são feitos na maternidade? Tudo na maternidade, tudo na maternidade. Públicas e privadas? Sim, públicas e privadas. Então, assim, toda mãe que sai da maternidade tem lá na carteirinha do pré-natal o teste do reflexo vermelho feito. É aquele colírio prata? Não. O colírio do nitrato de prata geralmente é um colírio porque, como geralmente, por exemplo, criança no nascimento, você tem todas as secreções, sangue, então aquele colírio do nitrato de prata é para tentar você evitar infecções. Porque que hoje em dia ele é meio questionado, esse colírio, né? Não, na verdade não tem nenhum questionamento não. Muitas mães falam, mas esse colírio deu conjuntivite. Esse colírio ele dá uma conjuntivite química nas primeiras 48 horas de todo recém-nascido. Só que é importante porque ele previne infecções durante o parto. Porque o parto você tem uma mistura de secreções, sangue, principalmente o parto normal. Né? Mulheres com histórico de doença sexualmente transmissível. Sim. Então isso você pode ter alguma infecção. Então o colírio de nitrato de prata é outra coisa que é obrigatório. Tá. Né? Na verdade não tem nenhum questionamento não. Você viu como a oftalmologia é presente desde o minuto que o bebê nasce. O minuto nasce. Só que depois a mãe costuma esquecer. Não vou me preocupar com isso só quando ele começar a ler e escrever. E não é. Você precisa se preocupar com isso antes. Exatamente para quando ele entrar nessa fase, né, de alfabetização, o problema já estiver resolvido. Exatamente. Senão você perde time. Sim, só para saber, a gente divide em relação às crianças assim, o recém-nascido. Qual é a faixa etária? Você fala, o meu é recém-nascido. O recém-nascido vai do nascimento até os primeiros 28 dias. Então a gente chama de recém-nascido. Dos 28 dias até os 2 anos de idade, a gente classifica como lactente. Tá. Dos 2 anos aos 6, o pré-escolar. Dos 6 aos 10, escolar. Nossa história, que gerou até a gente fazer esse vídeo, foi um questionamento de uma amiga nossa, né? Me parece que ela tinha isso, aliás, não foi feito talvez esse teste, ou foi feito e a mãe não deu a devida importância para isso, ou... Não sabia, gente, na verdade assim, é informação. Quando a gente não sabe algo, a gente não tem arma para agir. Então, como que a gente pode saber das coisas, né, reagir? A gente tem que se informar. Por isso que a gente está trazendo esse assunto para você, porque pode ser que você nunca tenha se preocupado com isso e a gente está aqui para apertar esse botãozinho de start e levar você pro oftalmo pediátrico, que ele vai fazer essa triagem. E aí, essa nossa amiga, se tivesse tido essa primeira orientação nessa fase, hoje ela não seria míope. E qual que é o resultado dela, na verdade? Ela não enxerga de um olho. Isso que é o mais importante. O olho, ele é muito interessante pela experiência que eu já tive, né, como mãe. O cérebro guia o olho, né? Então, assim, você deixa de olhar por ele desliga essa maquininha e você começa a enxergar só pelo outro. Não é isso. Vamos tentar entender de forma mais prática, porque a gente tá falando aqui e não tá... Ele vai terminar do reflexo vermelho, o que acontece? E é importante salientar que, assim, o exame mais importante dos olhos do ser humano são os primeiros 8 anos de vida. Então isso que você falou do desenvolvimento visual, a criança do mesmo jeito que vai aprender a andar, aprender a falar, ela vai aprender a enxergar, né? Então assim, você vai ter uma maturação cérebro-olho, porque como que é o sistema visual, né? Você transforma a energia luminosa, a luz
atinge a retina e essa energia luminosa é transformada em energia elétrica. O sinal vai do olho até o cérebro. Então, tanto que o nosso córtex visual é atrás da cabeça, é a região occipital. Então, pessoas que sofrem acidentes, traumas, quando sofre algum trauma, uma pancada atrás da cabeça, ela tem uma cegueira cortical. Ou seja, o olho está tudo bem, mas ela não continua enxergando, porque a gente depende dessa maturação. E a gente não ter nenhum problema nesse desenvolvimento, né? Então, assim, a criança, quando nasce, ela vai estar enxergando mal ainda, né? Porque o sistema ainda está imaturo. O bebê não enxerga muito bem. Né? O que acontece? A criança ela já começa a ter o reflexo da pálpebra. Quando a gente sofre estímulo luminoso muito forte, a primeira reação não é ter o blefaroespasmo. A gente faz isso. Isso já começa dentro do útero. No nascimento, o que acontece? Você vai ter o desenvolvimento do olhar conjugado horizontal que a gente fala. Então, assim, quando você olha para cá, o movimento horizontal dos olhos, no começo, no primeiro mês, é onde ele vai estar desenvolvendo. No segundo mês, o olhar conjugado vertical, quando você olha para cima e para baixo. Por isso que tem muitos pais que acham que assim, meu filho já nasceu vesguinho. Por quê? Ele não consegue ainda fixar um objeto. Pra gente, quando a gente olha um objeto, a gente fixa o olhar. Ele não tem ainda esse reflexo do fixar o olhar. Mas porque ele ainda não está enxergando perfeitamente. Porque não está enxergando perfeitamente. Então, e existe um tempo de maturação em tudo. A mácula, que é a região da retina por onde a gente enxerga nítido, ele começa a se desenvolver com 6 meses de idade. Olha só. E vai desenvolver até os 4 anos de idade. Por isso que ele vai enxergar perfeito igual ao adulto com 4 anos. Se não tiver nenhum problema. Então, assim, nesse período, o nervo óptico, o nervo que leva essa informação, né? O nervo é como se fosse 1.200.000 cabos de telefone que vão levar essa imagem para o cérebro. Eu estou imaginando, vou dar aí E esse desenvolvimento, a maturação do nervo, ela se completa aos 2 anos de idade. Então você vê que tudo são fases. Só que nesse período, o olho tem que ter o sistema óptico perfeito. Entendi. Se tiver qualquer problema nesse caminho, então por que faz o reflexo vermelho? Porque se a criança tiver a catarata congênita, existe a catarata congênita. Que acho que foi o caso da nossa amiga, né? É raro. A catarata congênita é uma doença rara. Porém, a catarata tem que saber que não tem só no adulto. Catarata, você tem a do idoso, você tem do diabético, você tem mulher que usa anticoncepcional por muitos anos, desenvolve a catarata cedo. Tabagismo desenvolve catarata no paciente mais jovem. Nossa, acho que a gente vai ter que fazer vários programas com o Sandro. Existe a catarata congênita. Então, o reflexo vermelho, ele dá uma ideia. Então, assim, o que a gente prefere? O pediatra que tem a dúvida. A gente gosta do pediatra que tem dúvida. Então, geralmente a gente pega... Questiona. Entendeu? Mãe, segue seu sexto sentido. O reflexo vermelho duvidoso. Então, assim, eles mandam para o oftalmologista faz um exame mais completo, mais detalhado. Aliás, deixa eu falar, gente, o Dr. Sandro atende aqui em Alphaville, viu? Sim. Isso. Ele é especialista em Isso. Eu tenho formação em retina, sou especialista em retina adulto, não é só criança. Ele é oftalmopediatra. Isso, a criança é outra coisa. E outra coisa que também tem muito no começo em relação à prematuridade. Muita criança prematura, né? Muita criança prematura. Então, assim, quais são aqueles que têm chance de desenvolver algum problema em relação à maturidade? Toda criança que nasce com menos de 32 semanas de idade gestacional ou menos de 1.500 gramas de peso, ele tem risco de desenvolver a retinopatia da prematuridade. Que isso acontece até as primeiras 44 semanas de vida. Mas isso geralmente é um problema que também a gente avalia tudo, geralmente na UTI neonatal mesmo. É a ambliopia. A ambliopia, na verdade, é entre aspas, o olho preguiçoso. Como para a gente enxergar? A gente precisa ter a visão binocular. O que é a visão binocular? Né? Então você vai olhar um objeto, a imagem vai chegar pelo olho esquerdo, vai enxergar pelo olho direito, ela vai se fundir no cérebro. Então você vê pelo E você vai ter o desenvolvimento dos dois lados, da mesma forma. Então se você tiver qualquer problema em um dos olhos ou em ambos os olhos, você vai afetar um dos lados dessa via. E o cérebro, o que ele vai optar? Ele vai optar pelo lado mais forte e vai começar a esquecer. E vai desligar. Então, isso é a ambliopia. Então, quais são a vista cansada, é o olho preguiçoso que a gente chama. E ele vai deixando de até os 7 anos. Sim, o cérebro, ele esquece. Por isso que tem muito adulto que não enxerga, porque não foi visto, não foi tratado quando criança. Gente, isso é muito sério, porque uma criança não é capaz de dizer pra você
se ela tá enxergando nítido ou não. Porque pra ela aquilo é normal. É normal. Na verdade, assim, a gente não tem que esperar nossos filhos questionarem. É isso que é importante, sabe? Entendeu? A gente tem que ir atrás e fazer os exames preventivamente. Então, exatamente. Então, assim, qual que é a principal forma de ambliopia? É a ambliopia por estrabismo, né? O estrabismo é quando você tem um desalinhamento dos olhos. O estrabismo tem várias causas que não é a questão agora, mas assim, o olho estrábico, né? Resumindo, se você tem uma criança que tem um estrabismo que a gente chama de convergente, por exemplo, e o estrabismo ele aparece dos 6 meses aos 3 anos de idade. Então isso é importante falar. Exceto o estrabismo congênito, que são vários tipos de estrabismo que você pode ter desde o nascimento. Mas o estrabismo, a faixa é mais ou menos 6 meses aos 3 anos de idade. Então se você tem uma criança que tem um desvio convergente, qual é o desvio convergente? O olhinho que é virado para dentro. Então quando você vai olhar um objeto, um olho está alinhado com um objeto e o outro não está, o que acontece? Ele vai desligando. Então você tem um olho alinhado, o outro não. Então o cérebro começa a esquecer desse olho. Por isso que o tratamento... tampar esse olho bom. Tampar sempre o bom. Nada mais é do que uma fisioterapia. Você vai tampar o olho bom e vai fazer com que ele alinhe o outro olho. Então assim, a ambliopia por estrabismo é o mais frequente, mas você não tem só esse tipo de ambliopia. Mas a ambliopia por estrabismo, ela é muito vista ali na cara pela mãe, né? Na maioria das vezes. Nem sempre, porque não necessariamente. Existe o microestrabismo. O estrabismo é fácil quando chega no consultório. Quando o estrabismo desvio é muito grande, isso vai estar nítido. O pai e a mãe vão estar vendo, o professor, os familiares. Então, agora existem estrabismos que não é detectado facilmente, que é só um exame detalhado oftalmológico que vai determinar ou não. Os olhos dilatados, né? E aí o que acontece? O que o oftalmologista tem que fazer, na verdade, na consulta? A gente a criança não precisa estar verbalizada, não precisa estar alfabetizada para o oftalmologista saber se tem algum problema ou não. E assim, a ambliopia, só para a gente terminar o raciocínio, ela tem por estrabismo, não só por estrabismo, a pessoa pode ter ambliopia sem ter estrabismo. Quais são as outras formas? A ambliopia por um erro refracional grande. Então se tem uma criança com um grau muito forte, então assim, eu atendi uma criança também aqui com 2 anos de idade que tinha 16,5 de miopia. Meu Deus. Então, e qual é a queixa? A queixa é porque meu filho cai muito. Então ela tinha um grau muito forte. Olha, e se você não prescrever o óculos, ele vai desenvolver ambliopia nos 2 olhos. Você parece enxergar. E não necessariamente ele tem que ter o estrabismo. Você pode ter ambliopia por uma coisa chamada anisometropia. O que é anisometropia? É uma diferença grande de grau de um olho do outro. Então, crianças que têm a diferença mais do que 2 graus de um olho para o outro, eu sou um exemplo, eu tenho 4,5 de miopia, 6,5. Né? Se eu não usasse óculos desde cedo, eu poderia ter sido amblíope. E deixa eu te perguntar uma coisa, existe também um grau que é aceitável das crianças, Sim, né? E assim, é importante as mães saberem assim, não existe quem não tenha grau. Todo mundo tem grau. Qual é o fato da gente prescrever o óculos para uma criança? Depende. Né? Depende se o grau é muito, por isso que a gente tem que fazer esse teste. Se o grau é muito forte, então a gente com o teste, a gente faz o exame do grau em criança desde cedo. Então com esse exame do grau eu consigo descobrir se ela tem o grau correspondente para a idade dela, que é o que você falou, que é o que eu falei, né? Se ela tem essa diferença grande de um olho para o outro, então diferenças maiores do que 2 graus entre um olho e outro, pode ser um fator de desenvolver ambliopia. A metropias fortes, o grau forte pode desenvolver, o estrabismo pode desenvolver. Então isso na consulta a gente já consegue detectar tudo isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, eu uso óculos, meu marido não. Os meus filhos, eu preciso me preocupar por minha causa, por exemplo? É genético? Sim, o principal fator é genético. Na verdade, assim, eu sou míope, meus pais não. E eu tenho a miopia forte, mas por quê? Eu tenho tios paternos, tios maternos, que têm miopia forte. Então, se você não necessariamente é o pai e mãe, tá? Sim. E assim, estrabismo em criança necessariamente é óculos. Então não importa se a criança tiver 0,25 de miopia ou 10 graus de miopia, a criança obrigatoriamente terá que ser tratada com óculos quando você tem o diagnóstico feito de estrabismo. E é muito comum a gente ter, é importante falar sobre o pseudoestrabismo. Pseudo, na palavra, é falso. Falso estrabismo, porque é normal a criança no começo, base larga de nariz. Toda vez que a criança nasce,
ela tem essa base larga, e a base larga dá a falsa impressão do olho estar virado para dentro. Então é comum você receber crianças e falar, eu acho que ela tem estrabismo. Então assim, eu acho que tem, mas assim, e muito encaminhamento de pediatra, então isso é importante. Eu prefiro o pediatra que tenha dúvida e falar, eu acho que tem estrabismo, e aqui a gente vai determinar se tem ou não. O coçar crônico dos olhos pode levar a alguns problemas. Eu tive esse problema. Então assim, o fato de coçar o olho, você pode causar um microtrauma na córnea e você pode acelerar o grau do astigmatismo. Então, geralmente, criança alérgica sempre tem astigmatismo. Sim, porque fica... É uma relação muito parelha, porque o coçar crônico pode desenvolver. Isso mais pra frente pode trazer um problema chamado ceratocone, que é uma outra Eu, por questão. exemplo, não posso operar justamente porque a minha córnea, acho que tá muito fininha, de tanto que... Coça. Quem lembra ela botando foto com os olhos vermelhos no Instagram. Por isso que o exame é importante desde cedo, dos 6 meses aos 3 anos, em relação ao estrabismo. E também, uma coisa rara, que isso é a pior, infelizmente a pior parte da nossa profissão, que é o retinoblastoma. Isso é importante. Quando você vê a propaganda na televisão sobre o reflexo vermelho, o teste do flash de luz, que você tira um flash, isso é extremamente importante. O flash de luz, ele pode ser um fator de algum problema simples, algum erro refracional grau que é corrigido facilmente, como um tumor maligno. Nossa. Isso é uma das causas de morte em criança, que geralmente só vai ter sintoma, só vai ter alteração do teste do reflexo vermelho depois que o tumor já está no estágio avançado. E isso é uma causa de morte, graças a Deus é raro, mas o retinoblastoma, a faixa etária é nos primeiros 3, principalmente nos primeiros 3 anos de vida. Então esse é outro fator para você trazer uma criança cada vez mais cedo no oftalmologista. Então assim, oftalmo é visita obrigatória igual ao pediatra, gente. Exatamente. Exatamente. Tem que vir. Ninguém dá essa devida importância, mas é muito importante, né? Exatamente. Que enxergar faz parte da vida, né, gente? Não tem como, né? É difícil viver sem enxergar. Enfim, vamos voltar com o Sandro. A gente quer que vocês deixem as perguntas que vocês possam fazer. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e comentar aqui com a gente pra saber se vocês têm mais alguma dúvida, que a gente volta aqui pra falar com ele, tá bom? Que pelo jeito, ele tem muita coisa pra passar pra gente e eu acho que pode ajudar você. Mas, de verdade, corra, marque um oftalmo, seu filho tem 2, 3, não importa. Quanto antes você levar e conseguir detectar alguns probleminhas, podem ser corrigidos até os 7 anos e nenhum problema vai acontecer na fase adulta. Eu tenho um monte, porque talvez, né, a gente não sabia na época que deveria ir ao oftalmo, né? A sua maior arma é a informação. Informe-se, né? Exatamente. E compartilhe essas informações com quem tem filhos, porque é muito importante. E o Sandro volta, hein? Volta, Sim, Sandro. claro. Será um prazer. A gente vai selecionar aí os principais assuntos que vocês nos trouxerem e a gente vai abordar aqui com o Dr. Sandro. Beijo!